Saudação, mulheres! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo dia da primeira jornada Mulheres da Bíblia com Luciana Azevedo. Gente, quanta alegria estar aqui com vocês! Quanta alegria! A gente está fazendo uma jornada de mulheres da Bíblia, porque a gente sabe que na Bíblia ela está repleta de exemplos de mulheres, né? E essas mulheres se dedicaram muito com compromisso, seus compromissos com Deus. Elas foram perfeitas e muitas vezes imperfeitas também. Nós estamos aqui. Na primeira mulher eu falei de quem? Vocês se lembram? De Susana, né? Foi uma catequese aqui de Susana. E hoje eu trouxe para vocês, gente, com grande alegria estudar a história dessa mulher mais a fundo, porque tá me dedicando aqui para partilhar com vocês a história dela. E por muitas coisas eu consegui me assimilar, assim, me colocando na história da rainha, dela como rainha. Gente, essa segunda mulher de hoje eu apresento para vocês. Ela é a rainha Esther, rainha da Pérsia. Rainha Esther. Quem foi, gente, a rainha Esther? Qual livro da Bíblia que conta a sua história? Antes de tudo, eu quero falar para vocês que a gente tem sempre uma oração antes, né? Para que essa formação aqui seja repleta de que Deus dê sabedoria, discernimento para vocês poderem entender, compreender, que seja uma bagagem para vocês, mais uma vez, né? Um divisor de água, porque para mim está sendo essa formação, essa jornada, porque a gente consegue trazer para a nossa história, né? O que a gente pode tirar de exemplo dessas mulheres da Bíblia, né? Então, assim, quais são os fundamentos? O que a gente pode... O que a gente tira de lição de tudo isso, né? O que a gente pode agregar isso na nossa vida, certo? Então, antes de ver tudo isso, vamos orar. A oração pela mulher abençoada. Mas antes de orarmos, eu já invoquei a presença do Espírito Santo, antes de estar aqui partilhando com vocês. E você invoque a presença do Espírito Santo aí também. Ele já se faz presente nessa partilha. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Azevedo, sou fundadora da Missão Geração das Graças, onde nós oramos para mulheres, intercedemos para as mulheres que desejam engravidar. Eu sou missionária de carteirinha desde 2023. Esse ano eu sou uma nova missionária, depois de um chamado. Aí nos meus vídeos você consegue... ver, eu separei a playlist para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, né? Pra gente não ficar muito presa a isso e para irmos direto ao assunto, né? Eu me apresentei na primeira aula, volta lá na primeira aula, a aula de Susana, bem no comecinho, tá bom? Deus abençoe você por estar aqui, homem e mulher que queira conhecer a história. Hoje é a história da rainha Esther. E como eu disse, né? Já invocamos a presença de um Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá para a oração pela mulher abençoada? Então vamos lá. Seja você, mulher, entre aquelas que guarda a ternura no olhar, que empresta ao ventre para a semente da vida brotar. Abençoada seja você, que tem no coração a esperança, tem nas mãos o carinho de mãe, tem na alma os raios de sol, tem nos olhos o brilho das estrelas, e na voz a magia e a beleza do amor. Abençoada seja a mulher,
quando entrelaça os dedos em oração, pedindo a paz que um dia virá, e quando caminha em busca de sobrevivência, e abençoado seja o seu coração puro, que jamais alimenta o ódio e a ingratidão dentro de si. Abençoada seja você, mulher. Amém. Falando aqui, quando entrelaça os dedos em oração, pedindo a paz, meu Deus, que confirmação dessa mensagem que eu vos apresentarei aqui, Eu vos apresento hoje a história da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela é a segunda mulher apresentada. Quem foi Esther? Vocês vão aprender agora. E qual livro da Bíblia conta a sua história? Esther localiza-se no Antigo Testamento, livro de Esther. Primeiramente, vamos contextualizar, o texto, a palavra de Deus. Claramente, A história ela é narrada em persa, na capital de Susa. Esther e as mulheres de valor na Bíblia, como Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Tamar, Ruth, Débora, Judite. Esther usa de sua elegância para defender seu povo. A diferença é que, no caso de Judite, o dominador estrangeiro era tirano em pessoa. Holofernes, pensado à imagem e semelhança de Antíoco Epífanes. Enquanto no caso de Esther, que nós vamos falar aqui, o soberano estrangeiro é o rei persa, normalmente tolerante para com os judeus, mas enganado por um conselheiro perverso. Vocês vão conhecer esse conselheiro perverso. Seja como for, as mulheres judaicas são fortes, como já disseram as parteiras egípcias ao faraó, que queria que eliminassem aos recém-nascidos, lá em Êxodo 1:19. A intervenção de Esther em prol de seu povo suscitou no cristianismo a aplicação mariológica de alguns textos. Também Maria intervém por seu povo, a igreja e por todos aqueles que buscam a Deus. Nós vamos finalizar hoje essa pregação que vai ser um pouquinho mariológica, pois, para quem não sabe, a Fundação Geração das Graças, ela vem como uma escravidão de serva a pedido de Nossa Senhora das Graças, por isso o nome Geração das Graças, na qual sou serva e escrava de Deus através da mãe, Nossa Senhora das Graças. Sou consagrada a Nossa Senhora das Graças, me consagrei a Nossa Senhora de Fátima e estou fazendo agora mais uma formação, segundo o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, para a minha terceira consagração, dia 12 de outubro. Nós temos uma analogia da passagem que fez essa analogia na Bíblia, no próprio Tratado da Verdadeira Devoção, que eu aprendi tô aprendendo, muito com ele, com o Padre Ricardo também. E também eu trouxe para vocês uma outra analogia. Peraí, deixa eu ver só um detalhezinho aqui das minhas observações. Isso, do tratado, eu estou fazendo uma formação com o Padre Ricardo Basso. E a analogia que eu trouxe para vocês é uma lista de transmissão que eu estou do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, Então, gente, não sou eu falando, todas essas informações que eu trago para vocês, esse estudo, eu estou aqui desde as 10 horas da manhã em estudo, focada, agora são 10:03, quase a hora da misericórdia, agora que eu estou vindo para gravar para vocês, nesse dia de 18 de setembro de 2023, para confirmar data e hora aqui para vocês, tá? E quando eu falo aqui, Jesus, ele vai me dando as coordenadas, vai me dando o direcionamento, porque é tudo que eu peço para ele. Que eu desapareça e que ele cresça. Então, tudo que
que vocês, tudo que está sendo retratado aqui, relatado, não é nada meu, nada invenção minha, tá? São grandes teólogos da igreja, grandes profetas também, e nada mais que a própria palavra de Deus que vos fala. Então aqui, a gente fala, voltando aqui, a história, né, que foi narrada, enquanto o caso de Esther. O soberano estrangeiro é o rei persa, normalmente tolerante com os judeus, mas enganado por um conselheiro perverso. Seja como for, as mulheres judaicas são fortes, como já disseram as parteiras egípcias ao faraó, que queria que eliminassem os recém-nascidos, né? A intervenção de Esther em prol do seu povo suscitou no cristianismo a aplicação mariológica de alguns textos. Também Maria intervém por seu povo, a igreja e por todos aqueles que buscam a Deus. O autor do livro não é conhecido. O que ele nos mostra são os valores religiosos dos judeus, valores aos quais vão ser muito bem colocados na figura de Esther e do seu povo. Na figura de Esther e do seu primo, quem é o seu primo? O Mardoqueu. Na edição da Ave Maria, ela vai trazer aqui pra gente 16 capítulos, tá? E eu tenho também essa edição da editora Ave Maria, tá? Eu tenho uma edição também, é uma tradução da CNBB, da Canção Nova, que eu gosto muito, que é uma bíblia de estudo, né, da minha mentora, Alessandra Santos. Ela me indicou essa bíblia. E aqui fala aqui do livro de Esther, ele vai até o 10º, que eu acredito que em diversas bíblias ela também, em outras denominações, né, fugiu da memória aqui, outras traduções, tá bom? Fica assim, em outras traduções, o texto do livro de Esther, eles vêm normalmente em 10 capítulos. Aqui na Bíblia Ave Maria, ela se estende porque tem uma nota aqui no final de Jerônimo, né? O que seria essa nota? É como se fosse uma diligência, um decreto, né? Cartas que comprovam o decreto de Esther. Vocês vão entender mais pra frente, tá? Depois eu dou um apanhado breve ali pra vocês, tá bom? Então aqui, na edição Ave Maria, só que ela começa com o banquete de Assuero, tá? O banquete. Só que eu quero começar pela minha Bíblia de estudo, que é muito importante eu passar pelo sonho de Mardoqueu, para vocês entenderem, né? E fazerem analogia dessa Esther, a rainha Esther, quem era Mardoqueu, certo? Então ela inicia-se com a tradução, né, dessa editora Canção Nova. Ela vai até o capítulo 10, com o primeiro capítulo iniciando com o sonho de Mardoqueu. Então vamos lá. O sonho de Mardoqueu. Eu vou ler para vocês. Prólogo, o sonho de Mardoqueu. No segundo ano do reinado de Artaxerxes, o grande rei, no primeiro dia do mês de Nissan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo Benjamim, homem importante que servia na corte real, ele teve um sonho. Presta atenção no sonho dele, revelador. O sonho foi este. Apareceram vozes e tumulto, trovões e terremotos, e uma grande perturbação sobre a terra. De repente avançaram 2 enormes dragões preparados, ambos para atacar. Sua luta ficou encarniçada e eles começaram a vencer. Reuniram-se as nações num dia tenebroso e triste, e houve uma grande perturbação entre os habitantes da terra. Temendo a destruição,
clamaram para Deus. Do som do seu clamor surgiu uma pequena fonte, que se tornou um imenso rio e redundou num grande mar. A luz e o sol apareceram, os humildes foram exaltados e acabaram com os nobres. Tendo tido este sonho, Mardoqueu, ao levantar-se do leito, refletiu sobre o que Deus queria fazer. Fixou o sonho em sua mente, até que fosse revelado. Olha só. Gente, Mardoqueu, vocês vão entender aqui, que ele era o tio de Esther. Esther era órfã e ele assumiu como filha. E, gente, esse sonho, quando a gente tem sonhos reveladores, na hora a gente não entende o significado. Mas façamos como ele. O que ele fez? Fixou o sonho em sua mente, até que fosse revelado. Isso quer dizer o quê? Que ele esperou o sinal de Deus, né? Com certeza, esses sonhos que são reveladores, ele vem através do nosso cotidiano, e as histórias vão acontecendo, a gente vai nos relacionando com essa mensagem que Deus nos transmitiu através de sonhos, né? Seguindo aqui, agora na editora da edição Ave Maria, tá? O livro de Esther. Então já inicia-se no primeiro capítulo o banquete de Assuero. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias em que ele ocupava o trono real, que está na fortaleza de Suzã, sua capital, no terceiro ano de seu reinado, ele deu um banquete a todos os cortesãos e servos. Tinha reunido em sua presença os chefes do exército dos persas e dos medos, os príncipes e os governadores das províncias, para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino, da rara magnificência de sua grandeza, durante um tempo considerável de 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a toda a população que se encontrava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, durante 7 dias. Olha o número 7. Sobre a esplanada do Palácio Real. Havia cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e púrpureus, sobre anéis de pratas e colunas de mármore. Havia leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore branco, de nácar, e havia pedra preta. A bebida era servida em copos de ouro, de variadas formas. O vinho real em abundância era oferecido pela liberalidade do rei. Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhe agradasse. Por sua parte, a rainha Vaste, presta atenção nessa mulher, rainha Vaste, ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real do rei Assuero. Desgraça da rainha Vaste. No 7º dia, aqui no capítulo 10, olha o 7º dia. O rei, cujo coração estava alegre por causa do vinho, ordenou a Malmã, Bazata, Arbona, Bágata, Abigata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos a serviço, junto de Assuero. Olha, ele tinha 7 servos, olha os 7, que trouxeram à sua presença a rainha Vaste, com diadema real, para mostrar aos povos e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Mas a rainha Vaste, ela recusou sujeitar-se à ordem do rei transmitida pelos eunucos,
O rei enfureceu-se e sua cólera se inflamou. Gente, ela se recusou, simplesmente se recusou. Ele queria mostrar sua beleza, que ele chamou, né? E ela falou, eu não vou, simplesmente não quis ir. E ele fez o quê? Consultou os sábios versados da ciência dos tempos. Porque os assuntos reais eram tratados desse modo com os jurisconsultos. Seus assessores eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Maris, Marsana e Mamucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média que contemplavam a face do rei e ocupavam os primeiros lugares do reino. É como se fossem vereadores. Um exemplo, tá? Bem mais claro. Só um minuto. E ali, eles ocupavam os primeiros lugares do reino. Que lei disse ele? Se deve aplicar a rainha Vasti. Que lei? Ele perguntou. Por não ter obedecido a ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Mamucã, que se comportou mal a rainha Vasti, mas também em relação a todos os príncipes e os povos das províncias do rei Assuero, os seus convidados, né? E os povos da província do rei Assuero, porque a conduta da rainha será conhecida de todas as mulheres e as incitará a desprezar seus maridos. Olha, vai ser exemplo para outras mulheres, né? Dirão, o rei Assuero mandou trazer à sua presença a rainha Vasti, mas ela não foi. Vão dizer isso. Daqui em diante, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos os grandes reis. E disso resultará por toda parte desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real que ficará consignado nas leis de Pérsia e da Média como irrevogável, enforçada, do qual Vasti não apareça mais diante de Assuero, e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o edito for conhecido e imensamente de seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Esse parecer agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Mamucã. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escrita e a cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo marido devia ser o senhor em sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Olha isso. Então esse daí foi o banquete nesse primeiro capítulo. E nós faremos agora a leitura do segundo capítulo, onde Esther se torna rainha. Ela foi escolhida para ser rainha. Vejamos o que acontece com a rainha, né? Que perdeu o trono. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, olha lá, pensou em Vasti, no que ela tinha feito, na decisão que tinha tomado a respeito dela. Então as pessoas do séquito do rei disseram que se procurem para o rei donzelas virgens e belas, que o rei envie comissários a todas as províncias de seu reino para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las à fortaleza de Suzã, no harém, sob a vigilância de Egeu, eunuco do rei e encarregado das mulheres, que provinciará as necessidades de seu toucador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha no lugar de Vasti. Esse parecer agradou ao rei,
que seguiu esse conselho. Gente, lembra bem dessa Vaste aqui. Dessa vaca. Depois nós vamos ver que lição ela nos dá. Ora, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados, com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, ele era o tutor de Esther, filha de Esther, ou filha de seu tio. Esther era filha de seu tio, órfã de pai e mãe. Eu tinha falado que Esther era filha do seu tio, logo era sua sobrinha, né? Órfã de pai e mãe, a moça era de belo porte, agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas na fortaleza de Suzã, sob a guarda de Egeu. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Egeu. O encarregado das mulheres, a jovem, lhe agradou e ganhou sua proteção. Tanto que ele se apressou em lhe proporcionar urguentos e perfumes para seu toucador e adorno. Deu-lhe 7 servas, olha isso, o número 7, escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor aposento do harém. Esther não tinha revelado sua raça, nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do pátio do harém para ter notícias de Esther e saber como a tratavam. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses. A lei das mulheres. Nesse período se purificavam durante 6 meses com óleo de mirra e nos outros 6 meses com cosméticos e bálsamos, em uso entre mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia passar do harém ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a outro palácio das mulheres, sob a guarda de Sassagás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a pelo nome. Chegou a vez de Esther, presta atenção, entrar junto ao rei. A filha de Abiail, tio desse Mardoqueu, que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe fora dado por Egeu, eunuco do rei, encarregado das mulheres, mas ele ganhava as boas graças de todos os que haviam. Foi levada junto ao rei Assuero, o seu palácio. Era o 10º mês de Tebete, do ano 7º do seu reinado. Olha o número 7, a gente fala 7 anos de azar, no 7º ano sempre acontece alguma coisa. Tem um significado, gente. E para Esther teve. O rei preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real, mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos em honra de Esther. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios dignos de um rei. Revelada a conspiração contra o rei. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei, obedecendo à proibição de seu tutor. Esther não tinha revelado nem sua família, nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu, como quando estava sob a sua tutela, naquele tempo, pois Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Gabata e Tares, guardas
da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu o soube e deu parte à rainha Ester. E esta o referiu ao rei em nome de Mardoqueu. Examinado o assunto e reconhecido como certo, foram os 2 eunucos suspensos numa forca. E se consignou o fato no livro das crônicas, em presença do rei. Agora, no terceiro livro, no terceiro parágrafo, é o momento do ódio de Amã contra Mardoqueu. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero elevou a dignidade a Amã, filho de Amadastes, o Agagita, e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei que estavam a serviço de sua porta dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã, por ordem expressa do rei. Mardoqueu, porém, não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Porque diziam-lhe os servos que estavam à porta real: desobedeces assim a ordem do rei? E como lhe repetissem isso todos os dias, sem que lhe fizesse conta, denunciaram-no a Amã, para ver se Mardoqueu persistiria em sua resolução, pois ele lhes havia dito que era judeu. Amã viu que Mardoqueu não queria nem inclinar-se, nem prostrar-se diante dele, e isso o pôs em cólera. Ficou muito irritado, né? Pensa que o tio de Ester não queria se prostrar. Imagina. Mas teve como pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia, e procurou um meio de exterminar a nação de Mardoqueu, todos os judeus do reino de Assuero. No primeiro mês, chamado de Nissan, do ano 12 de Assuero, foi lançado o pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Desculpa. Suas leis são diferentes das dos demais povos, e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Se ao rei lhe parece bem, dê-se ordem de fazê-lo perecer. E eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários, para que os recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei entregou a Amã, filho de Amadates, o Agagita, o opressor dos judeus. Eu te entrego, disse-lhe, em dinheiro, e ao mesmo tempo esse povo, faze dele o que quiseres. Esse foi o ódio de Amã contra Mardoqueu. E ele editou tudo isso contra os judeus. Agora que vem a ligação do número 13, dia 13. No dia 13 do primeiro mês, dia 13, foram convocados os escribas reais, foram escritas pontualmente todas as ordens do rei, aos sátrapas do rei, aos governadores de cada província e aos príncipes de cada nação, a cada província segundo sua escritura, e a cada nação em sua língua própria. O edito estava assinado com o nome de Assuero e levava o anel real. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia. Que dia era esse? Dia 13 do 10º mês, do 10º mês, chamado Adar. E a fim de entregar ao saque os seus despojos.
Esse texto, ele está edito no capítulo 13, que acrescentares, né? Aqui da Bíblia Ave Maria. Texto do edito de proscrição. Quem tiver depois vai acompanhar aí toda essa edição desse texto, como foi feito. Eu não disse para vocês que os que foram acrescentados eram as cartas e mandato, né? Mandado, né, de busca para essas pessoas, no caso aqui, tinha tudo essa busca. Só que estava sendo tudo, o rei não estava sabendo de nada, vocês vão entender. E uma cópia do edito, que deveria ser promulgado em cada província, foi enviada a todos os povos. Por ordem do rei, os correios partiram imediatamente. O edito foi publicado primeiro na fortaleza de Suzã. Enquanto o rei bebia, acompanhado de Amã, a consternação reinava na cidade de Suzã. Agora, esse era o ódio. No 4º capítulo, vocês vão entender, Mardoqueu solicita a intervenção de Ester. Gente, é um contexto, é grande a história de Ester, mas depois vocês vão entender que precisava ser lido, porque aqui no 4º capítulo, vocês vão ver que Ester vai pedir para os judeus que contra Mardoqueu, eles jejuem e vai fazer um banquete. Presta atenção, vai pedir que os judeus jejuem a favor, né, de Mardoqueu. Na verdade, Mardoqueu solicita a intervenção de Ester. Até então, ele não tinha acionado a princesa, a rainha, né? A rainha Ester. O que estava acontecendo? Quando Mardoqueu soube, no 4º capítulo, o que se tinha passado, rasgou suas vestes. Olha o jejum, a forma de como ele entra na presença de Deus. Mardoqueu, que teve aquele sonho revelador, e ele, o tio aí, né? Na verdade, o pai adotivo, porque ela era órfã da rainha Ester. Quando ele soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e de cinza. Em seguida, percorreu a cidade, dando gritos de dor. Ele gritava no meio do povo. Veio desse modo até diante da porta do rei, pela qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Em cada província, em toda parte onde chegavam a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. E eles começaram a jejuar, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. Gente, todo mundo ia morrer. Todos os judeus iam morrer, porque essa carta, né, foi feito esse decreto. As servas de Ester e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava. Ester não sabia de nada. E Ester, você sabe que ela era uma escrava judia. Então, era o seu povo, os judeus, né? E o rei ainda, ele não sabia. Aqui no caso, o rei, ele não sabia que era o seu povo, né? Ela não tinha se revelado a ele ainda, não contou a sua história. Ai, meus pais morreram, eu sou órfã, e eu fui criada pelo meu tio Mardoqueu. Não, ele não sabia ainda. Em cada província, então tudo isso, as servas dela, né, foram contar, e isso lhe causou grande temor, mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco que estava coberto, mas ele não aceitou. Ela mandou roupa para o pai dela, né, que era o tio. Ele não aceitou. Então Ester, chamando Ataque, um dos eunucos que o rei tinha colocado a seu serviço, ela tinha seus servos, né? Encarregou-o de perguntar a Mardoqueu o que significavam aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante de porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido para depositar no tesouro real, em troca da destruição dos judeus. Gente, imagina quanto tempo demora para esses decretos chegar. Hoje eles mandam, né, por e-mail, por
é o WhatsApp mesmo, né? É um arquivo, papuf, assina de lá, volta de cá. E Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito, publicado em Susã. Para exterminá-los, devia mostrá-la a Ester para que ficasse informada que tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar sua graça e interceder junto dele em favor do povo. Então aqui, quando fala que se estendeu aqui na Bíblia Ave Maria, no capítulo 15º, né? Já vai falar essa carta, nota dessa carta de exortação de Mardoqueu à rainha. Então, por isso que tem esse acréscimo, né? Uma comprovação dessas cartas. A exortação de Mardoqueu lê-se no capítulo 15, de 1 a 3. Ataque veio relatar a Ester as palavras de Mardoqueu, mas a rainha mandou Ataque responder-lhe: todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar, sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando à morte. Exceção feita somente àquele para o qual o rei estender seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que já são 30 dias que não sou chamada à presença do rei. Olha só, olha a situação de Ester, que fazia 30 dias que não era chamada. E como que ela ia avisar, colocar a abertura do seu tio para poder dar livre acesso ao palácio, né? Ele ia ser morto. As palavras de Ester foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: não imagines que será a única entre todos os judeus a escapar, por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza? Ester mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susã. Jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Ester pediu. Então, nos capítulos 13, versículo 8 e 14, versículos 19, vai se encontrar as orações de Mardoqueu e de Ester. E nesse momento dessas orações, é um complemento, né, dessas notas da cópia de carta. Lá no dia 13 do 10º mês, chamado Adar, dia escolhido para perder raças, foi escolhido por Deus. Vocês vão ver o que Deus escolheu que fosse feito desse dia. Então aqui, nesse momento, o rei lhe disse: que tens, rainha Ester? Vamos voltar aqui. Agora vou entrar no capítulo 5 aqui. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha. Por quê, gente? Ela teve intercessão aqui de pessoas, né, dos judeus, que era a nação dela. Eles entraram em intercessão por ela, porque ela ia entrar na presença do rei e seria feita a vontade de Deus nesse momento. 3 dias depois, olha, sempre quando você for tomar uma decisão, faça um jejum por 3 dias. E pessoas intercessores por você também. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e se apresentou na câmara interior do palácio, sem ser chamada, hein? Diante do aposento real. O rei estava sentado sobre seu trono real, diante da porta de entrada do palácio. Logo que o rei viu a rainha Ester no atrário, esta a conquistou
suas boas graças, de sorte que ele estendeu o centro de ouro que tinha na mão. E Esther se aproximou para tocá-lo, porque senão ela morreria se ele não fosse estender o seu centro de ouro. E esses 2 versos precedentes são muito mais extensos nos textos gregos lá, né? Dos capítulos 15, de 1 a 19. O rei lhe disse: que tens, rainha Esther, e que queres? Mesmo a metade do meu reino eu te daria. Se parecer bem ao rei, respondeu ela. Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo. O rei disse então: apressai-vos em fazer vir Amã para atender ao desejo de Esther. Esse Amã é aquele que governava, né, em nome do rei, e pediu para exterminar mulheres, homens, crianças, né, os judeus. E aí o rei disse então: apressai-vos esse banquete, que ela queria falar, né? O rei foi, pôs com Amã um banquete que Esther tinha preparado. Enquanto se bebia o vinho, o rei disse à rainha, na frente dele: pede-me o que quiseres e será concedido. Que desejas? Mesmo que fosse a metade de meu reino, a receberias. Eis, respondeu, meu pedido e meu desejo. Se achei graça aos olhos do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã tornem a vir ao banquete que lhes mandarei preparar. Amanhã responderei à pergunta do rei. Ele não sabia do que se daria esse banquete. Amã contra Mardoqueu. Amã voltou naquele dia gozoso e alegre de coração, mas à vista de Mardoqueu, que diante da porta do rei não se levantava nem se movia a sua passagem, encheu-se de furor contra o judeu. Soube, entretanto, conter-se e retirou-se para casa. Então mandou buscar os seus amigos, Isareu, sua mulher, e lhes falou do esplendor de suas riquezas, do número de seus filhos, de tudo que tinha feito o rei para exaltá-lo, e do lugar que lhe tinha conferido sobre todos os príncipes e todo o pessoal real. Além disso, acrescentou: fui o único que a rainha Esther admitiu com o rei ao banquete que ela deu, e sou ainda convidado para amanhã com o rei. Mas tudo isso o tenho por nada, enquanto vir esse judeu Mardoqueu na antecâmara do rei. Ele estava feliz contando para a família dele: olha, nunca que ninguém fez um banquete só para mim. Eu fiz isso, fiz aquilo em nome do rei, e a rainha me deu um banquete. Vamos lá, família, se arrume, né? Zare, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: não há mais que preparar uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã cedo pede ao rei que nela seja suspenso Mardoqueu. Depois irá satisfeito ao banquete com o rei. Isso agradou a Amã, e este mandou levantar a forca. Para matar quem? Mardoqueu. E agora, nós vamos para o 6º capítulo. Então, só retornando aqui. A partir do 4º capítulo, a rainha Esther, ela pediu um jejum, né? Para que fizessem jejum e intercessão. No 5º, apresentou-se ao rei. No 6º, que nós vamos ler agora, Amã é humilhado perante Mardoqueu. Olha só como os humilhados serão exaltados. Nesse capítulo 6 aqui. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou que lhe trouxessem um livro de anais, as crônicas que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração de denúncia que tinha feito Mardoqueu da conjuração. De Gábata, de Tares, os 2 eunucos do rei que tinham querido levantar sua mão contra o rei. Que honras, disse então o rei. E que distinções recebeu Mardoqueu por isso? Nenhuma, respondeu os servos do rei.
E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, nesse mesmo instante estava Amã no pátio exterior do palácio para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca que tinha feito levantar. Os servos do rei responderam: é Amã que está no pátio. Que entre, retornou o rei. Entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse: que se deveria fazer para um homem que o rei quer honrar? A quem, senão a mim, quererá o rei honrar? Ou Amã, se enchendo, se vangloriando, né? Pensou. Por isso respondeu ao rei: para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre sua cabeça se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e este revestirá o homem a quem o rei quer honrar, e passeará o cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele. E assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar? O rei replicou: toma, pois, depressa as vestes e o cavalo, como eu disseste, e faze tudo isso para Mardoqueu, o judeu que está assentado em minha antecâmara, e que nada se omita de tudo o que disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, revestiu Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, chamando dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Gente, imagina a cena. Depois Mardoqueu voltou à porta do palácio, enquanto Amã se retirava precipitadamente para casa, consternando-se e de cabeça coberta, para contar a Zares, sua mulher, e a todos seus amigos o que lhe tinha acontecido. Seus conselheiros e sua mulher Zares lhe responderam: se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence ao povo judeu, não o vencerás, mas sucumbirás diante dele. Eles falavam ainda quando sobrevieram os eunucos do rei para levá-lo imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. E vamos ver aqui no 7º capítulo a revelação. O rei e Amã foram, pois, os banquetes de Ester. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Ester: qual é seu pedido, rainha Ester? Será atendido. Que é que desejas? Ainda que me peças metade do reino, te será concedido. A rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe perecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido, salva meu povo, eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria. Mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que causa ao mesmo rei. Quem é? Replicou o rei. E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? Quem faz todos esses planos, né? Quem te deixa triste, né? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã. Eis aí o infame, apontou ele. Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, aceso em cólera, levantou-se diante do banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali para implorar a Ester o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada a sua perda. Agora vocês vão ver, nesse mesmo contexto, a súplica de Amã, no 7º capítulo ainda, no versículo 8 aqui. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a sala do banquete, viu Amã que se tinha deixado cair sobre o divã em que repousava Ester. Como? Exclamou.
Ei-lo que quer fazer violência à rainha em minha casa, em meu palácio. Mal tinha saído essa palavra da boca do rei, quando cobriram a face de Amã. Arbona, um dos eunucos, disse ao rei: a forca preparada por Amã para Mardoqueu, cuja denúncia em favor do rei tinha sido tão salutar, acha-se levantada na casa de Amã, altura de 50 côvados. Que o suspendam nela, exclamou o rei. Que o suspendam nela. E o suspenderam Amã na forca que tinha preparada para quem, gente? Para Mardoqueu. Isso acalmou a cólera do rei. E agora no capítulo 8 aqui, vocês vão ver a elevação de Mardoqueu, que é o suposto aí, o pai de criação da rainha Esther. Ele que tinha a tutela dela, né? Naquele mesmo dia, o rei Assuero fez presente à rainha Esther à casa de Amã, o opressor dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Esther tinha manifestado que ele era dela. Ó, de novo, gente. Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Esther tinha manifestado que ele era dela, seu pai. Tirando seu anel que tinha retomado de Amã, o rei o presenteou a Mardoqueu, que foi colocado por Esther à frente da casa de Amã. Edito real em favor dos judeus. Esther retornou de novo à presença do rei e falou: prostrada a seus pés, desfeita em lágrimas, suplicava que destruísses as maquinações que Amã o agagita, tinha perseveramente undido contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Esther, a qual se pôs em pé diante dele. Se parecer bem o rei, disse ela, e se achei graças diante dele, se isso lhe parecer justo, e se sou agradável aos seus olhos, que revogue por escrito as cartas que Amã, filho de Amadastes, o agagita, tinha concebido e redigido para perder os judeus de toda a província do rei. Como poderei eu ver a desgraça que aguarda meu povo, e como poderia assistir o extermínio de minha raça? O rei Assuero respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: fiz presente a Esther de casa de Amã e fiz preceder esse homem por ter levantado a mão contra os judeus. Escrevei, portanto, vós mesmos, em nome do rei, em favor dos judeus, como bem vos parecer, e selai com o selo real, porque toda a ordem escrita em nome do rei e firmada com seu selo é irrevogável. Foram então chamados os escribas do rei no 23º dia de terceiro mês, chamado Sivan, e conforme as instruções de Mardoqueu, escreveram os judeus aos sátrapas, aos governadores, aos senhores das 127 províncias situadas entre a Índia e a Etiópia. A cada província em sua escritura, a cada nação em sua língua, e aos judeus na sua própria escritura e língua. Redigiram-se, pois em nome do rei Assuero, e marcaram-se com o seu selo. O selo real, as cartas que foram expedidas por correios a cavalo, tendo como montarias cavalos procedentes da cavalariças reais. Essas comunicações diziam que o rei outorgava aos judeus, em qualquer cidade em que residissem, o direito de se reunir para defender sua vida, de destruir, matar e fazer parecer em cada província do reino todos os que armassem para atacá-los, com suas mulheres e filhos, igualmente o direito de se apoderarem de seus despojos. Tudo isso se faria num só dia em todas as províncias do rei Assuero. Que dia? No dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Gente, dia 13.
Vocês vão entender tudo isso. Uma cópia do edito que deveria ser promulgado com a lei em cada província foi enviado a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingarem de seus inimigos. Os correios, montando a cavalo das cavalariças reais, partiram apressadamente e cumpriram diligentemente a ordem do rei. O edito foi publicado primeiramente em Suzã, a capital. Saiu então Mardoqueu da casa do rei, com uma veste real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho e púrpura. A cidade de Suzã alegrou-se com os gritos de júbilo. Não havia para os judeus senão felicidade, alegria e cantos de triunfo. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o edito real, havia entre os judeus transportes de gozo, banquetes e regodízios. Muitos no país se fizeram judeus, tanto era o temor que lhes inspirava. Olha, se fizeram judeus. E por fim, vingança dos judeus. No 10º mês, que é o de Adar, no dia 13 do mês, data em que tratava em vigor a ordem, o edito do rei, do mesmo dia em que os inimigos dos judeus contavam fazer-lhes mal, aconteceu tudo ao contrário. O feitiço virou contra o feiticeiro, como diz o outro. E os judeus dominaram seus inimigos. Estavam reunidos suas respectivas cidades em todas as províncias do rei Assuero para levantarem a mão contra aqueles que desejavam sua perda. Ninguém pôde resistir-lhes, porque o terror se tinha apoderado de todos os povos. Todos os senhores das províncias, os sátrapas, os governadores, os funcionários do rei, tomaram o partido dos judeus por temor de Mardoqueu, porque este ocupava um alto lugar no palácio real e sua fama se espalhava em todas as províncias onde a sua influência não cessava de crescer. Os judeus, pois, feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, massacre e extermínio de seus opressores, aos quais trataram como quiseram. Em Suzã, na capital, mataram 500 homens. Fizeram igualmente parecer Farsandata, Delfon Esfata, Forata, Adália, Ariata, Ferneza, os 10 filhos de Amã, filhos de Amadates, o opressor dos judeus, mas se obtiveram de toda a pilhagem. Nesse mesmo dia, fizeram conhecer o rei do número das vítimas da fortaleza de Suzã. E o rei disse a Ester: na fortaleza de Suzã, na capital, os judeus mataram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã, que não terão feito às outras províncias do rei. Entretanto, pede-me o que quiseres e será concedido. Tens algum desejo? Será satisfeito. Se parecer bem o rei, respondeu Ester, seja permitido ainda amanhã aos judeus de Suzã agir conforme o decreto de hoje e que se suspendam numa forca os 10 filhos de Amã. O rei deu ordem para que assim se fizesse. O edito foi publicado em Suzã e suspenderam a forca os 10 filhos de Amã. Os judeus de Suzã se reuniram de novo no dia 14 do mês de Adar e mataram na cidade 300 homens sem, entretanto, dar-lhe a pilhagem. Os outros judeus que estavam disseminados pelas províncias do rei se juntaram para defender suas vidas e se pôr a salvo dos ataques de seus inimigos. Massacraram 75.000, sem, entretanto, entregar-se à pilhagem. Instituição da festa dos Purim. Era o dia 13 do mês de Adar. No dia 14 repousaram e fizeram um dia de banquete de alegria quanto aos judeus de Suzã, que se juntaram no dia 13, 14 do mês de cada mês, dia 13, 14, 13, 14, 13, 14 de cada mês. Repousaram no dia 15, fazendo no dia alegre banquete. Eis porque os judeus do campo que habitavam nas cidades não fortificadas fazem no dia
14 do mês de Adar, um dia de festa com banquetes de alegria, dia em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu consignou por escrito todos esses acontecimentos, enviou cartas a todos os judeus das províncias do rei Assuero, próximas aos longínquas, para lhes ordenar que lhes celebrassem cada ano esse dia, 14, 15 do mês Adar, como sendo dias em que tinham sido postos a salvo dos ataques que seus inimigos, e mês que sua angústia tinha sido trocada em alegria, em sua dor em felicidade. Deviam, pois, nesses dias oferecem alegres banquetes, faz uma festa, dá presentes uns aos outros. É um reavivamento. Praticar generosidade com os pobres, dar banquetes a eles. Os judeus erigiram em costume o que tinham feito na primeira vez, o que Mardoqueu lhes tinha mandado. Porque Amã, filho de Amadaste, o Agagita, o opressor dos judeus, tinha resolvido perdê-los e lançado contra eles. O puro, isto é, a sorte para exterminá-los e destruí-los. Mas quando Ester se apresentou diante do rei, este ordenou por escrito que persevera a maquinação, tramada contra os judeus, recaísse sobre a cabeça de seu autor, e que este e seus filhos fossem suspensos à forca. É por isso que se chamam esses dias Purim, da palavra pur. Assim, conforme o conteúdo dessa carta, conforme o que eles mesmos tinham visto, os que lhes tinham acontecido, os judeus estabeleceram para si, para sua posteridade, para seus adeptos, o costume irrevogável de celebrar anualmente esses 2 dias, segundo a forma prescrita e no tempo marcado. Esses dias deviam ser recordados e celebrados de geração em geração, em cada família. Geração das graças me faz lembrar. Cada província, em cada cidade, jamais poderia ser abolidos esses dias dos Purim entre os judeus, nem sua recordação se apagar entre seus descendentes. Gente, de geração em geração não poderia ser apagado os dias 13 dos meses. Eis que tem uma ligação com a aparição de Fátima, dia 13. A rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram uma segunda vez com insistência para confirmar a carta sobre os Purim. Depois enviaram a todos os judeus das 127 províncias, aos seus Assuero, cartas com palavras de paz e amor, e a recomendação de celebrarem fielmente esses dias. É festa, gente. Como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester os tinham instituído, e como eles tinham estabelecidos, tanto para si mesmo como para os seus descendentes. Com os jejuns e as lamentações, desse modo a ordem de Ester confirmou a instituição do Purim, e tudo isso foi consagrado num livro, o livro de Ester. E por fim, elogio de Mardoqueu. O rei Assuero, marido de Ester, da rainha, impôs um tributo sobre o continente e sobre as ilhas do mar, tudo o que concerne a seu poder e suas façanhas, e os detalhes sobre a elevação de Mardoqueu pelo rei estão escritos no livro das crônicas dos reis, dos medos e das persas, porque o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Ele gozava de grande consideração entre os judeus e era amado pela multidão de seus irmãos. Procurava o bem de seu povo e falava a favor da felicidade de toda a sua nação. Eu não vou ler os complementos do livro de Ester, que são as anotações e as cartas, mas, gente, tem aqui no capítulo 13º a carta, a oração de Mardoqueu. E temos também a oração de Ester. Como será a oração de Ester a Deus?
Como será que Esther se dirigiu a Deus? Eu preciso ler essa oração para vocês. É a oração de Esther. Como você pode orar a Deus? Sigamos o exemplo de Esther. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Depois, suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça com cinzas e poeiras. Afligiu duramente seu corpo por todos os lugares onde costumava alegrar-se. Espalhou os cabelos que se arrancava. Dirigiu esta prece ao Senhor, Deus de Israel. Meu Senhor, nosso Rei, assiste-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que me ameaça, eu o toco, já com as mãos. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua, e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora pecamos na vossa presença e nos tendes entregado nas mãos de nossos inimigos, por termos adorado os seus deuses. Vós sois justos, Senhor. Ora, presentemente não lhes basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir o que vossos lábios decretaram, aniquilar vossa herança. Fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar, a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos e de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro àqueles que não existem, que eles não se riam de nossa ruína. Fazei cair sobre eles o seu projeto e tornai um exemplo para todo aquele que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor, manifestai-vos no dia da tribulação, dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes, na presença do leão, e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos os seus parceiros. E a nós, que a vossa mão nos livre. Assiste-me no meu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor. Conheceis tudo. Sabeis que detesto a glória dos ímpios e que tenho horror ao leito dos incircunciosos estrangeiros. Conheceis a necessidade a que estou reduzida e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu o abomino como um pano manchado e não levo nos dias do meu retiro. Vossa serva não comeu à mesa de Amã, nem honrou com sua presença os banquetes do rei, nem bebeu os vinhos das libações. Jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria, a não ser em vós, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderoso sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados e livrai-me de minha angústia. Gente, esse foi o clamor dessa rainha, linda rainha Esther. No início do livro, o mais poderoso dos reis, Assuero, o próprio nome
Xerxes, que significa um homem poderoso. A desobediência daquela rainha Vaste perdeu sua coroa. Mardoqueu, como tutor, pai e filha, como pai e sua filha, apresentou Esther, escondida a origem, pediu para ela, esconde sua origem judaica. Vai chegar o momento. Seu nome vai ser Esther. Esther, quem é Esther? Ela era conhecida como Hadassa, uma heroína homônima do livro de Esther, incluído na Bíblia hebraica. Ela foi escolhida para ser a rainha da Pérsia, esposa do rei persa Assuero, o Xerxes, homem poderoso, Xerxes. Ela é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Se tornou rainha e, além do mais, foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo Mardoqueu na Pérsia, porque ela era órfã. Eu fiquei aqui relatando tudo isso e perguntei para Deus, qual foi o propósito da vida de Esther? Qual foi a sua verdadeira missão? E o Senhor revelou. Eu tinha um plano para a vida de Esther, que abençoou a vida do seu povo. Da mesma forma, Ele tem um plano para a sua e para a minha vida. E a sua vida, planejada por Deus, Ele quer te usar para as obras dEle. Não importa, meu irmão, minha irmã, as circunstâncias, o que for da vontade de Deus vai se concretizar. Creia nisso. E abençoará a vida de outras pessoas. E aí eu falei, meu Deus, quais lições do livro de Esther o Senhor quer que eu relate? E que eu leve, que eu encaminhe para o seu povo? Primeiro, o plano de Deus para a sua vida. Olha o plano que Deus tinha para Esther. Mesmo órfã, olha o destaque de Esther. Segundo, Deus é soberano e te coloca no lugar certo na hora certa. Nós só precisamos pedir o quê? Um direcionamento. Terceiro, gente, haja em favor do seu povo, do povo de Deus, do seu povo, seu S maiúsculo, que é Deus. Não se acovarde. Ela poderia ser morta? Poderia. Há situações em que precisamos de ousadia para defender os valores cristãos diante da família, até diante das autoridades. Olha a situação do aborto hoje. Eu sozinha não consigo, você sozinha não consegue. Temos que nos unir em oração e intercessão para um povo. Está sangrando o coração de Jesus. Isso é um exemplo que eu deixo aqui. Nessa terceira lição, o aborto. No quarto, tenha paciência para agir com sabedoria. Não haja por impulso. Esther foi sábia em cada decisão que tomou, porque manteve a calma, teve paciência para agir. Que mais? Ela foi estratégica e, mais que isso, ela fez o que agradaria quem? A Deus. Por fim, antes de agir, você tem que pedir direcionamento e sabedoria para lidar com a situação da melhor maneira possível. Lembre-se da passagem de Provérbios. Provérbios 15. Eu separei para vocês que eu fiz uma leitura de Provérbios, 31 dias de Provérbios. A cada dia eu li um capítulo. Faça essa experiência agora em outubro, que tem 31 dias. O mês de setembro está se acabando. Capítulo 15, versículos de 1 a 3. Em Provérbios diz assim: a língua e a disciplina. Uma resposta calma aplaca a ira. A palavra dura atiça o furor.
A língua dos sábios destila o conhecimento, a boca dos insensatos fervilha de estupidez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, isso é certeza, observando os maus e os bons. Gente, Deus lá do céu e manda-nos o seu Espírito Santo, a quem pede, andará com ele. A quem clama, andará com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, comigo e com você. Pode ter certeza disso. E quem anda? Os princípios cristãos, nessa ordem dos mandamentos, que a gente sabe quais são. Na própria palavra de Provérbios vai nos ensinar e nos revelar que os olhos de Deus, Ele está observando com certeza os maus e os bons. Irmãos, é tempo de conversão. O que nós podemos aprender com Vaste? Até brinquei e falei, Vaste. Aprendemos a pensar nas consequências antes de tomar qualquer atitude insensata. Antes de abrir mão de um casamento, presta atenção. Pensa. Antes de abrir mão de uma profissão, pense. Antes de abrir mão de um ministério, devemos analisar os efeitos que nossas decisões causarão. Não apenas em nossas vidas, como nas vidas de outras pessoas. Veja a oração de Esther ao rei. Veja a oração de Esther, segundo o coração de Deus. Lá no 4º capítulo, o jejum que ela pediu intercessão. No 5º, ela apresentou-se ao rei. Elas eram chamadas para se apresentar. E aí daquelas que invadissem. No 6º, Amã, humilhado perante Mardoqueu, os humilhados serão exaltados. No 7º, revela-se a conjuração de Amã. No 8º, elevação de Mardoqueu. No 9º, vingança dos judeus. Feriram seus inimigos em Sussã, morreram no massacre 500 homens. Era dia 13 do mês de Adar. Mardoqueu escreveu cartas a todos os judeus das províncias para festejar esses dias que foram salvos dos ataques dos inimigos. Considerado o quê? Feriado. É festa, é feriado prolongado. E o capítulo 10, o elogio de Mardoqueu. Primeiro depois de quem? Do rei Assuero. Gente, o jejum de Esther vai, junta todos os judeus. Como que ela fala? Vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ao rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Se morrer, morri. Interceda por mim, eu vou estar de frente com o rei. Gente, quando você vai tomar uma decisão, você tem aqueles amigos que intercedem por você? Você tem? Eu tenho. Você tem aquelas pessoas que jejuam por você, que tiram do seu trabalho horas para estar de frente com o sacrário, de frente com Jesus, num quarto em 4 paredes. Você tem essa pessoa? Graças a Deus eu tenho. Não é fácil ter um ministério, não é fácil ter um apostolado direcionado e tem que ser obediente à voz de Deus. Geração das graças. E há tanto tempo nunca ouviu-se dizer geração das graças. A própria palavra aqui que eu li para vocês hoje fala da geração em geração. O 13º dia é para ser exaltado, é dia de festa. Eu estou fazendo a minha consagração para a 3ª devoção a Nossa Senhora. Eu não sei ainda qual Nossa Senhora eu me consagrarei, mas pode ter certeza que
é a Virgem Maria. Eu sou escrava e serva de um Deus que é Pai, sobre as mãos da Virgem Maria. Ela que me leva, porque eu tenho um exemplo de Maria como santa nessa terra e mãe do Salvador. Então eu estou aqui, irmãos, com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E São Luís Maria Grignion de Montfort, não sei falar, é italiano. Eu estou aprendendo com o Padre Ricardo Basso, onde na aula 7ª dele, ele fala no capítulo 73, ele fala: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Sabia que nós somos escravos do demônio? Todos nós fomos escravos do demônio até o dia do nosso batismo. A partir do momento em que somos batizados, recebemos a luz e recebemos a consagração ao Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos consagrados a Deus, a caminho de Virgem Maria. A respeito à mãe, o rei Salomão, por exemplo, antes de se tornar rei, ele manda por um trono para sua mãe, ao seu lado. O açoeiro que fica contente a respeito do pedido de sua mulher, que é uma mulher, e cancela todos os decretos. E antes do batismo, como eu disse, éramos escravos dos demônios. Na segunda posição, nós somos escravos de Deus por Nossa Senhora. Na verdade, somos escravos de Jesus e Maria. Essa é uma transmissão de Padre Paulo Ricardo, que eu vou relatar para vocês agora. Retomando aqui, começamos. Lembra do sonho de Mardoqueu? Eu li aquele pedaço do sonho. Olha a revelação onde estava em toda essa história do livro de Esther. Então nós fizemos a leitura do 1º ao 10º capítulo. E pudemos observar aqui, fazendo uma analogia que eu quero muito partilhar com vocês, as cartas, o complemento do livro de Esther, notas da cópia da carta do dia 13 do 10º mês, chamado Adar. Foi o dia escolhido para perder raças. Foi escolhido por Deus o dia da alegria. Gente, no 13º dia, o dia 13, que foi escolhido pelo inimigo, por um massacre, ele foi escolhido por Deus, o dia da alegria. E eu quero fazer uma analogia diante do número 13, quanto às aparições de Fátima. Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima. O dia, celebrareis dia memorável com grande alegria. Ele falou lá, né, o rei. Esse dia é para ser, na verdade, o Mardoqueu, que ele estava abaixo do rei, mas ele governava, né? Ele falou: esse dia eu quero que celebra. Vai ser um dia memorável, dia 13, com grande alegria, como uma de vossas solenidades, o dia de salvação. Então tenha no seu coração, filho e filha de Maria, preste mais atenção no dia 13 da sua vida. O dia 13 é um encontro com Deus tão magnífico. Aqui, Fátima, a história de um milagre em Portugal, em 1917, quando acontecia a Primeira Guerra Mundial, ela apareceu para três pastorinhos. Lúcia, Francisca e Jacinta. Tem um livro, tem um filme que eu assisti e dá para tirar muita coisa diante disso tudo, né? Muitos duvidaram, outros na esperança de presenciarem os milagres num mundo que era assombrado pela Primeira Guerra Mundial e ansiava pela paz. Muitos duvidavam da aparição, muitos duvidavam, mas muitos também acreditavam. E quem mais duvidava? Ele era ateu.
Ele era ateu, que prendeu, né? Os pastorinhos. Vocês vão perceber. Eu fiz uma anotação aqui. Por que a Virgem de Fátima apareceu no dia 13 de cada mês? Existe uma conexão de números e a história de Fátima 13. Em Fátima, o 13. 13 de agosto eles foram presos pelo ateu. Soltos, apareceu dia 15 de agosto. Quando eles foram soltos. Então, o único dia que Nossa Senhora não apareceu foi no dia 13 de agosto. Porque eles estavam presos pelo ateu, os 3 filhos de Fátima, os pastorinhos lá em Fátima. Mas ela apareceu quando eles foram libertos no dia 15 de agosto, que é a nossa festa de Assunção. Lembra? Que Nossa Senhora foi assunta ao céu? Levemos em consideração que o céu não faz coisas sem propósito. Pode ter certeza disso. Houve sim um significado de fato de Nossa Senhora aparecer dia 13 dos outros 5 meses. Os números, eles possuem grandes significados e simbolismo para os judeus e para nós. Eu tenho muita inspiração de números. O Antigo Testamento, ele está determinados números no Antigo Testamento, eles possuem grandes significados místicos. E a certa sacralidade que constituiu no Novo Testamento e foi mantido pelos padres da igreja. Vamos considerar aqui o número 3. Consideramos a Trindade. O 7 é o 7º dia da semana, quando Deus descansou. O número 7 também é o número da perfeição. O 12 são 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 12 apóstolos. E o 40, tempo do deserto, muitos significados, jejum, 40 dias no deserto, transformação, metamorfose. Eu fiz um vídeo, uma série, tá no Instagram e no YouTube, nessa série, 40 dias transformando maldições em bênçãos. Eu deixei numa playlist para vocês fazerem isso dia a dia. Transforma a sua maldição em bênção. A cada dia foi dada uma transformação. Isso não tem nada a ver com superstição, os números. Os padres consideram Esther, do Antigo Testamento, uma prefiguração da Santíssima Virgem Maria. Trata-se de uma importante relação. Esther salvou seu povo e os judeus sobreviveram em Fátima. Nossa Senhora apareceu para salvar o seu povo, mostrando-lhe o caminho correto a ser seguido. Quem se lembra? E o nome Esther vem do hebraico e significa o quê? Estrela, felicidade. Isso também reforça uma conexão, olha essa analogia entre Esther e a aparição. E a mensagem de Fátima, ela sempre tinha uma estrela em seu manto. Esther era uma rainha. Nossa Senhora é uma rainha que foi coroada. Contemplamos o 5º mistério do Rosário como rainha do céu e da terra. Nossa Senhora foi assunta. O céu estabelecia uma conexão para nos dizer que Maria estava indo a Fátima para salvar do mal seu povo e a igreja. E no Rosário, toda vez que Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela nos pedia: rezem, que rezássemos o Rosário. No dia 12 de maio ao 13 de outubro. Na aparição, 13 de outubro, se apresentou como Nossa Senhora do Rosário. Esse mês de outubro agora é dedicado ao Rosário. Outro 13 foi no século 13 que Nossa Senhora deu o Rosário a São Domingos. E nesse mesmo século deu a São Simão Stock o escapulário marrom, que também tem outro significado. 13/10 apareceu com 3 títulos: Nossa Senhora do Carmo. 13 de maio, Santíssimo Sacramento, Eucaristia, os 5 primeiros sábados. 13 pessoas no cenáculo. Por quê? 12 discípulos. E quem estava ali? Nossa Senhora, Maria. E olha só,
falando do cenáculo, vamos retroceder no tempo e mencionar as 12 tribos de Israel. E assim a 13ª aparecerá novamente. Quem que é? Certo rabino, especialista no tema, mostrou que as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, as quais se tornaram Israel, estão unidas do pai Israel Jacó. Israel é o 13º, é o 13. O sentido do número 13 é a união de muitos em um só. Na língua hebraica, toda letra possui um valor numérico, e a palavra hebraica, a Rava, significa amor, como no Novo Testamento na Bíblia, que é o número 13, né? Gente, significa amor. Está ligada a Deus e ao valor numérico de 13. Em Fátima, Maria veio com amor para quê? Para nos unir todos no amor de Deus, desde que sigamos suas instruções, que em última instância vieram de Deus, no qual nos diz São João, é o amor. Lá em 1 João 4:8, para a única família de Deus que dirige ao céu. Portanto, o número 13 está de fato relacionado com Fátima, de diversas formas, direta ou indiretamente. Trata-se de mais um dos muitos diferentes modos que nos ampliam a mensagem e o segmento de Fátima. No Antigo Testamento, a rainha Esther. No Novo Testamento, a rainha, a Virgem Maria, que está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então essa é uma analogia com essa jornada aqui para vocês. Gente, da Radassa, que era a Esther, antes de ser nomeada Esther. E essa segunda mulher, a rainha Esther, nos deixa tanta lição, nos deixa todas essas lições. 1º, 2º, 3º e 4º. E por fim, até Vaste nos deixa uma lição. A oração de Esther é uma lição de orarmos e pedirmos intercessão. O jejum de Esther é uma lição. Que lindo e abençoado. Que linda e abençoada. O número 13, ele é muito relevante. É o dia da salvação, é o dia da graça. Dia 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. O dia 13 de julho é o dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Dia 13. Gente, tem muitas histórias relevantes ao dia 13, referente ao dia 13. E a missão Geração das Graças, as minhas filhas, as Maria de Fátima e Maria das Graças, que elas nasceriam dia 13 de maio. Até isso Deus me deu discernimento e sabedoria para falar hoje. Isso eu não anotei. Não pus observação. Vai ser do meu íntimo, do Espírito Santo falando, revelando a vocês. Eu nem ia estender para isso, mas eu vou falar. Pode ser que você seja tocada de alguma forma. A geração das graças não é uma geração à toa. É uma geração de continuidade da geração de Abraão. É uma geração respeitada por Deus. Nós somos obedientes a Ele. Eu dei o meu sim. Eu sou fundadora da comunidade Geração das Graças. Eu oro para as mulheres engravidar. Temos muitos relatos. Eu tenho para dizer a vocês, tirando os abortos espontâneos que infelizmente nós tivemos, porque o inimigo é astuto, ele faz de tudo para a mãe perder o filho no ventre que foi orado. Mas eu estou agora comemorando o meu 13º filho espiritual. Em comemoração nos ventres e nos braços. 13º filho espiritual. Tirando as minhas filhas, Maria de Fátima e Maria das Graças, que nasceriam dia 13 de maio, eu perdi uma
No dia 20, amanhã vai fazer exatamente 2020. Vai fazer 3 anos que eu perdi a Maria das Graças. No dia 3/11 eu perdi Maria de Fátima, que eu ainda tinha esperança que ela nasceria dia 13 de maio. Mas em 9 dias, que é um número também que Jesus sobe ao céu e desce para nós, nesse cenáculo. Em 9 dias é o tempo da nossa novena da Geração das Graças, que a gente faz uma novena fervorosa. Esses 9 dias, com segmento com a nossa patrona Santa Giana, que é mulher que viveu aqui na terra como nós. A gente segue o chamado de Santa Giana. A novena é feita de Santa Giana, em oração a cada dia, tem um propósito. E o que eu quero falar para vocês, que amanhã é aniversário do meu filho, Pietro Rafael, dia de Nossa Senhora de La Salette. O meu filho, ele nasceu no dia de Nossa Senhora de La Salette. E eu só vim desvendar tudo isso, estudando para partilhar para vocês. Desde 2022, quando eu escrevi minha primeira obra, que Jesus me deu a obra escrita, o Espírito Santo escreveu, chama Gratidão Gera Milagres. É onde eu conto a história das minhas dificuldades de engravidar, os 4 anos tentando numa clínica de infertilidade, tentando o Gabriel. Depois tive o Pietro Rafael, o João Miguel, tem toda a minha conversão, as Marias que foram profetizados pelo missionário, pregador e profeta Ironias Pudário, no dia do meu aniversário, dia 4 de maio. Tem muita ligação com números, tem muitas descrições e datas, tem muitas coisas, muita analogia diante de tudo isso, do meu chamado, da minha missão. Tanto que o meu filho, eu falo referente hoje, me chamou muita atenção o dia 13. Porque o meu filho João Miguel, ele veio no lugar das minhas Marias. Tanto é que eu perdi, com 8 semanas e 12 semanas. E elas nasceriam em maio. 12 semanas são 3 meses. E esses 3 meses se dão de maio a agosto. Meu filho nasceu dia 13 de agosto. O número 13 está aí, para a honra e glória do Senhor. Às 13h13 é o horário do seu nascimento. E não tenho como dizer que meu filho não é amor de Deus por mim, pela misericórdia, pelo meu clamor. Porque eu queria, gente. Eu perdi, mas eu queria. Eu queria vitória. Eu queria mostrar que Deus era comigo nessa história. Eu já tinha fundado a Geração das Graças. Eu já tinha... Sem saber que eu estava grávida, a gente já tinha o primeiro positivo da Geração das Graças, que nasceu João 4:7, Dai-me de bebê, que a profecia foi feita no Dai-me de bebê. Através dessa palavra, Dai-me de bebê, João 4:7, nasceu o primeiro filho da Geração das Graças, fundado, depois de fundar dia 1º de dezembro de 2020, pela profecia da imagem que eu recebi de Nossa Senhora da Doce Espera. Nasceu João 4/7. Verdadeiramente, o João Pedro, filho do primeiro casal, ele nasceu dia 4/7. Dia 5/7, a criança que foi anunciada, adotada, ela foi anunciada dia 4/4, porque o 4 é um significado também. O meu aniversário é dia 4, de Santa Giana é dia 4. Essa criança foi anunciada dia 4. Os filhos espirituais, eles nascem dia 4, dia 7 e dia 8 também. E muita coisa foi acontecendo, que eu vou ainda contar essa história para vocês. Mas para encerrarmos aqui, o 13 é o amor. O 13 é uma lição de moral para nós. O 13º sim de Maria. E para quem quiser ajudar essa obra, essa comunidade, Geração das Graças, eu vou deixar na descrição, no link. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Luciana Azevedo Oficial, tá? Meu livro, ele chama Gratidão Gera Milagres, ele é de maternidade e fé. Eu não tenho ainda uma editora, eu que fiz tudo sozinha. Ele foi lançado dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, dia da Anunciação, o número 25, Anunciação. Ele foi lançado no Amazon, só tenho digital no Amazon e eu só tenho 100 cópias, não tenho mais porque eu vendi muitas cópias no cenáculo também e no lançamento do meu livro. Dia 4 de maio, no dia do meu aniversário, dia 4 também foi o dia que Deus escolheu para essa festa.
No dia 4/6 foi o dia que Deus escolheu para apresentar a geração das graças no cenáculo pela primeira vez. Saiu do papel na diocese, região 1, 2 e 3, tudo reunidos ali. Souberam da existência da geração das graças. E onde foi crescendo e está crescendo. Estamos com mais de 70 mulheres que estão orando para alcançar a graça da maternidade. Agora temos a intercessão e uma capela para orarmos. A capela de São Padre Pio, que foi dada para nós. Ela representa uma diocese da nossa região também. A gente tem os encontros a cada dia 25 de cada mês, que é o dia da Anunciação, né? E o meu livro, ele fala de maternidade e fé. É uma autobiografia, né? Você pode visitar meu Instagram, Luciana Azevedo Oficial, conhecer um pouco da missão, deixar seu pedido de oração, pode deixar aqui também, eu vou estar lendo com calma. Essa é a minha missão, eu não trabalho mais, eu renunciei à minha vida profissional, eu sou pedagoga, sou escritora agora. Eu ganho se eu vender um livro no Instagram, ou um livro lá no Amazon, digital. Tenho livro físico, que eu só tenho em mãos agora, posso estar enviando para o correio, porque eu não tenho editora que faz esse serviço para mim. As cópias estão se acabando, não sei como se dará depois de 100 cópias vendidas. E é uma forma de ajudar esse ministério a se manter de pé, como eu renunciei à minha vida profissional, né? Então a minha vida financeira, ela vem da providência de Deus, da missão, né? Que Deus te abençoe. Você pode deixar seu pedido de oração. Que Deus te abençoe, que Ele possa te conceder um milagre, que você possa servir de exemplo hoje a história de Esther na sua vida. Você pode fazer uma oferta voluntária e se sentir no coração. Se você se sentir no coração, a chave Pix é 40 259 175 1000 contrário 32. Pode agendar também para pregações. Eu sou formada pela Renovação Carismática, todas as formações, né, que a Igreja Católica ela precisa que seja feita um cronograma de formação. Meu celular eu vou deixar aqui também para agendamento, pregações e palestras. Também para palestras como pedagoga também, estou à disposição. O telefone é 18 99743 3239. Pode também agendar um horário para oração no ventre, como eu fiz no cenáculo, orei no ventre de dezenas de mulheres que assim ajudaram a comunidade, partilharam um pouco da sua história, se tornaram membro da comunidade. Gente, e a comunidade ela é gratuita, você não paga nada, você tem a formação gratuitamente, do dia 20 ao 28 de cada mês, tá? E vamos repetir aqui, para si mesma todos os dias. Lembra que eu fiz 25 repetições aqui para nos edificar, para nos abençoar, porque você é uma mulher abençoada. Então vamos lá para encerrar? Eu sou abençoada, eu sou próspera, redimida, repita, perdoada, saudável, completa, talentosa, criativa, confiante, segura, disciplinada, focada, preparada, qualificada, motivada, valiosa, livre, determinada, equipada, empoderada, ungida, aceita, aprovada, linda e filha de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos abençoe poderosamente. Eu amo o feedback de vocês, tá? Vocês podem falar comigo nesse celular. Tem um suporte aí que vai respondendo. Conforme vai chegando as mensagens, a gente vai respondendo. Encaminhado tudo para mim. Pode ter certeza que no tempo de Deus é respondido a cada um. Deus abençoe poderosamente sua vida mais uma vez. Que Nossa Senhora te proteja e te guarde debaixo das dobras do seu manto sagrado. Nossa Senhora de Fátima te abençoa nesse dia repleto de alegria e sabedoria, e desse ensinamento de Rainha Esther, que nos deixa um exemplo aqui, próspero, para mim e para você, para edificar sua casa, edificar o seu lar, e venha se comunicar com a gente, tá bom? Estou aí nas redes sociais, pode me acompanhar.
Deus abençoe mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.